Quando eu tinha 19 anos, minha melhor amiga foi diagnosticada com câncer de ovário em estágio 4. Sabíamos que o câncer dela era terminal e que ela tinha uma expectativa de vida de no máximo 5 anos. Ela e eu conversávamos de vez em quando sobre a morte e como, mesmo sendo saudável, eu poderia partir antes dela em um acidente de carro ou de outra forma qualquer. Fizemos um pacto de que, não importasse quem partisse primeiro, voltaríamos para informar ao outro que existe mais na vida além da morte. Eventualmente, ela faleceu aos 22 anos de idade, devido à doença, deixando para trás o marido e o filho de 3 anos. Ela faleceu em um domingo às 8h20. Lembro-me vividamente da ligação do marido dela. Ele me pediu para levar o filho deles ao hospital porque ela havia falecido. Aquele dia foi uma completa confusão. Eu não conseguia aceitar a realidade de que ela não estava mais conosco. Tudo parecia irreal. Tivemos permissão para ficar algumas horas no quarto do hospital com ela antes de levarem o corpo embora. Mas enquanto estávamos lá, eu estava em completo choque e minha mente simplesmente não conseguia processar a situação. Porém, eu não chorei. Deixar o hospital foi muito estranho, porque na época eu não tinha filhos e minha vida girava em torno do trabalho, da minha casa e dela. Ela morava a alguns minutos do meu trabalho naquela época, então eu sempre saía do trabalho mais cedo para vê-la, tanto em casa quanto no hospital, e eu a amava tanto que nunca conseguia ficar longe dela. Agora, sabendo que eu tinha que ir para casa e tentar processar o fato de que nunca mais a veria, minha vida deu uma reviravolta. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Continuei tentando dar sentido a tudo. Honestamente, nem me lembro dos pensamentos que passavam pela minha cabeça, mas os sentimentos de perda e confusão eram muito fortes em mim. Não consegui dormir absolutamente nada, e por volta da manhã, senti a sensação mais bonita e reconfortante que já senti. Era como se um abraço caloroso tomasse conta de mim da cabeça aos pés, e acabei adormecendo. Naquela noite, tive um sonho. No sonho, liguei para o marido dela para informar que ela havia me deixado uma carta. Ele então me disse que era engraçado porque ela havia deixado uma mensagem de voz para ele. Em seguida, ele me pediu para ler a carta para ele. Na carta, ela me agradeceu por estarmos em sua vida, agradeceu por cuidarmos dela e amá-la, e pediu para que continuássemos cuidando do filho dela. Ela disse que estava bem e não sentia mais dor. Também mencionou que ficaríamos bem. Ao terminar de contar sobre a carta, minha mãe entrou no quarto e me acordou. Ela pediu uma caneta e papel, então entreguei um pedaço de papel que tinha. Ela começou a escrever, e quando terminou, me entregou o papel, dizendo que não sabia por quê, mas algo a impulsionou a escrever aquilo e me entregar. Ao ler a carta, percebi que era exatamente o que minha melhor amiga havia me dito no sonho, palavra por palavra. E ela assinou com o sobrenome do pai dela. Minha mãe só conhecia o sobrenome dela pelo lado materno, ninguém além de parentes próximos, e eu sabia qual era o sobrenome do pai dela, então fiquei muito confusa sobre como ela havia assinado com o sobrenome do pai. Perguntei à minha mãe por que ou como ela havia escrito aquilo para mim, mas minha mãe não sabia. Ela apenas escreveu. Expliquei a ela sobre o meu sonho e ela ficou tão surpresa quanto eu. Imediatamente, o marido dela ligou e contei sobre a carta e o meu sonho. Ele concordou que eram todas as palavras dela. Minha melhor amiga cumpriu sua promessa. Isso me fez acreditar. Eu sei que há mais além da morte. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe e meu padrasto decidiram que iriam se mudar para o norte de Arkansas em busca de melhores oportunidades de emprego. Coincidentemente, eles escolheram comprar uma casa que ficava a cerca de 1 acre de distância, atravessando campos abertos, de um cemitério do final dos anos 1800 ou início dos anos 1900. Havia uma antiga igreja abandonada, construída à mão, no terreno, que já não era mais utilizada, e eu e algumas crianças da vizinhança costumávamos brincar lá. Nada de anormal havia acontecido ou me deixado assustado até o meu 9º aniversário. Minha mãe me fez convidar todas as meninas da minha turma da escola para a minha festa do pijama, e depois de abrir os presentes e tudo mais, ela nos mandou sair e brincar do lado de fora. A primeira coisa que eu quis fazer foi levar todas as minhas amigas até a igreja para mostrar a elas.
uma das meninas, que estava meio isolada, decidiu atravessar o cemitério, algo que minha mãe sempre me disse para nunca fazer. Então, essa menina e eu acabamos discutindo, e ela decidiu pisar nos túmulos e desrespeitar os mortos. Eu, é claro, fiquei indignado. Então minha mãe nos fez entrar, pois estava começando a escurecer. Nós nos arrumamos para dormir e estávamos nos acomodando no meu quarto quando, de repente, a porta bateu sozinha, o que assustou todas nós e nos fez gritar. Minha mãe entrou correndo para ver o que tinha acontecido e nos disse para nos acalmarmos, atribuindo o incidente ao ar-condicionado e dizendo que precisávamos deitar. Depois de alguns instantes, quando ela se afastou, nos acomodamos, mas ainda não tínhamos apagado as luzes quando a porta bateu sozinha novamente. Começou a tremer e vibrar em suas dobradiças. Minha mãe irrompeu o quarto novamente para ver qual de nós estava causando toda essa confusão, mas todas contamos a ela o que havia acontecido novamente, e ela ainda não acreditou em nós. Então, ela apagou a luz e deixou a porta aberta. Vale ressaltar que eu tinha um medo terrível do escuro, e como as outras meninas estavam lá e não podiam dormir com uma luz noturna, minha mãe não me deixou usar a minha. Assim, quando a porta bateu pela terceira vez e o quarto ficou novamente na completa escuridão, eu entrei em pânico, soluçando e entrando em desespero. Nesse ponto, minha mãe já estava ficando irritada, pois pensava que éramos nós que estávamos fazendo aquilo. Ela abriu a porta, me tirou da cama, disse às meninas que elas deveriam ficar quietas antes que ela tivesse que começar a ligar para os pais delas, e me fez dormir no sofá, no escuro total, enquanto eu chorava no travesseiro, onde ninguém podia me ouvir. Já estava acostumado com isso, pois minha mãe sempre tratava meus terrores noturnos com pouca ou nenhuma empatia. Em determinado momento, senti algo puxando um pouco as minhas cobertas, e fiquei imóvel, como uma estátua, levantando minha cabeça a tempo de ver uma espécie de névoa negra e cabeluda deslizando de volta pelo sofá em direção a outra névoa maior e igualmente negra que estava sobre o centro de entretenimento. Eu estava congelado de choque, incapaz de emitir um som, até que essa coisa estivesse no meio da sala de estar, quase chegando ao sofá, quando finalmente soltei um grito ensurdecedor. Meu padrasto finalmente entrou desta vez, e ao acender as luzes, a coisa desapareceu. Eu estava hiperventilando, e ele me disse para ir para a cama com eles. Finalmente consegui me acalmar, adormeci, e tudo ficou bem pelo resto da noite. Avançando para a noite seguinte, todas as meninas tinham ido embora e voltamos à rotina normal, para que eu pudesse me preparar para a escola no dia seguinte. Quando me deitei, senti como se algo estivesse me observando. Então insisti para que minha mãe me deixasse usar minha luz noturna. No entanto, ela não cedeu e concordou apenas em deixar a luz do corredor acesa com a porta entreaberta. Eu fiz minhas lamúrias costumeiras até finalmente adormecer e vi novamente essa coisa se aproximando de mim, mas eu estava tão cansado que não conseguia acordar. O sonho que tive naquela noite foi uma das coisas mais assustadoras que já sonhei na vida, e ele se repetiu nos próximos meses. Eu sempre acordava suado e me levantava da cama correndo para o quarto dos meus pais, exceto em uma noite, quando o sonho finalmente terminou comigo sendo dilacerado por 3 pequenas criaturas demoníacas, o que não havia acontecido em nenhuma das outras noites. Nunca mais tive esse sonho, mas também tive apenas algumas poucas desde então. Parece que minha mente decidiu se fechar para as experiências traumáticas que os sonhos estavam me causando, ou talvez a entidade tenha começado a se apossar dos meus sonhos. Não tenho certeza. Meus pertences reaparecem nos lugares mais aleatórios e óbvios, especialmente as chaves, não apenas as minhas, mas as de outras pessoas também. Sempre há barulhos estranhos em todas as casas para as quais me mudei, e as pessoas com quem moro testemunharam isso. Até tenho fotos disso. Às vezes, quando essa entidade quer chamar minha atenção, ela joga coisas ou as faz se moverem. Ela fica mais forte à medida que passo mais tempo em um lugar, como se, ao me mudar para uma nova casa, ela enfraquecesse temporariamente, mas sempre consegue recuperar sua força à medida que se acostuma. Na verdade, ela nunca me fez mal, ou a qualquer outra pessoa diretamente, mas está sempre espreitando, deixando claro sua existência e causando arrepios em todos que estão na minha casa.
Já tentei fazer limpezas espirituais e orações, seguindo os conselhos que a maioria das pessoas dá, mas essas coisas não afetam nem um pouco essa entidade. O que é ainda mais estranho é o fato de que, quando fico muito chateado ou com raiva, coisas caem das prateleiras ou até voam em minha direção, como na história de Matilda. Eu já apaguei luzes apenas tocando o interruptor quando estou nesses estados de espírito. Meu cabelo constantemente fica carregado de eletricidade estática, a ponto de eu ter que usar spray de passar roupas para evitar que fique grudado no meu rosto. E orbes estão começando a se tornar visíveis regularmente dentro da minha casa. Será possível que algo esteja se manifestando devido à supressão dos meus medos ou algo do tipo? A energia espiritual na minha propriedade é tão intensa que eu realmente não sei como explicar para as pessoas sem parecer que enlouqueci. Já pesquisei bastante ao longo dos anos em busca de possíveis explicações, mas nunca encontrei nada. Qualquer informação ou perspectiva seria apreciada mais do que você pode imaginar. Isso aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Acordei uma noite para ir ao banheiro quando ouvi minha mãe discutindo em seu quarto. Vale ressaltar que minha mãe estava bastante doente e sabíamos que, eventualmente, a doença iria levá-la. No entanto, em nenhum momento afetou sua mente. Ela estava discutindo em seu quarto e isso chamou minha atenção porque ela parecia bastante chateada. "Não, eu não quero ir", ela continuava dizendo em tom de raiva. Eu fui até lá em silêncio para ver com quem ela estava falando, mas quando olhei, não havia ninguém lá. Ela estava falando com a parede. Eventualmente, sendo apenas uma criança e um pouco cansada, voltei para a cama e na manhã seguinte falei com ela normalmente. Como eu disse, sua mente não foi afetada pela doença, então dei um beijo de despedida nela para o dia. Algumas horas depois, ela faleceu. Eu ainda me lembro do olhar nos olhos dela quando ela acenou para mim pela porta, algo que ela nunca fazia normalmente. Ela sabia que nunca mais me veria. Isso aconteceu em 2008. Eu era um estudante do ensino médio, passando um tempo com uma ex-namorada minha e sua amiga na minha casa, enquanto o resto da minha família voou para Washington para visitar parentes. Na noite anterior, a noite transcorreu como um encontro típico de adolescentes. Pedimos pizza do Pizza Hut, jogamos Guitar Hero e brincamos com alguns jogos de espíritos caseiros, coisas com fogo, onde você acende o fogo e faz perguntas aos espíritos, e se o fogo se mover, significa algo... Enfim, coisas completamente normais para referência. Estávamos todos no sótão, que na época era meu quarto. A escada levava diretamente para a sala de estar, que tinha uma porta com contas na parte inferior. Normalmente dava para ouvir alguém entrando por ali, mas o que aconteceu nos assustou profundamente. Já tínhamos encerrado os jogos de espíritos e de Guitar Hero, quando do nada, durante uma pausa, um grito agonizante de uma mulher ecoou do fundo da escada. Quase parecia falso, como um grito bobo de filme, mas era alto e cheio de pânico, com certeza. Ficamos imóveis e não ouvimos mais nada, nem as contas, nem passos, nada. Minha casa era antiga, então era comum ouvir e sentir as pessoas se movendo dentro dela. Mas naquele momento não havia nada. Reuni coragem para correr para a sala de estar com uma faca de bolso, gritando que íamos chamar a polícia, mas para nossa surpresa, não havia nada. As portas e janelas estavam trancadas. Era o meio de uma tempestade de neve particularmente intensa em Michigan, então nem mesmo havia pegadas do lado de fora da casa. Todos nós saímos correndo para fora e fomos até o final da curta entrada da garagem, olhando pela janela de longe em busca de um intruso. Ligamos para a polícia e eles vieram e vasculharam a casa inteira enquanto nós esperávamos no meu Pontiac Grand Prix dos anos 90. Depois de uma hora, eles voltaram e não encontraram ninguém. Depois disso, entrei correndo na casa, peguei minhas coisas essenciais e dirigi até a casa do meu melhor amigo, onde acabei ficando por 3 meses. Após isso, recusei a dormir naquela casa até que minha família retornasse de Washington. Até hoje, não faço ideia do que foi aquilo, mas sinto arrepios na espinha ao pensar naquele grito, mesmo sendo adulto. Nada mais aconteceu naquela casa, e nada realmente aconteceu antes também. Foi aleatório pra caramba. Minha primeira experiência foi trabalhando em um hotel assombrado.
Eu estava tirando fotos na área do sótão, no 12º andar, quando tive a sensação de que não deveria estar fazendo aquilo. Enquanto descia as escadas, uma vozinha na minha cabeça me disse para ter cuidado. Mais tarde naquele dia, estava empurrando um grande carrinho de roupa por uma porta quando, de alguma forma, meu dedo mindinho ficou preso entre o carrinho e a moldura da porta. Tive que usar uma tala por algumas semanas. Peço desculpas a qualquer entidade que possa ter sido responsável e tomei cuidado para não gravar vídeos ou tirar fotos uma segunda vez. A segunda vez foi um pouco mais culpa minha e eu paguei por isso. Sentia que algo estava mexendo comigo e disse para não ser um pentelho. Coisas começaram a ser jogadas ou derrubadas da minha mesa enquanto eu estava trabalhando naquele dia, e percebi o que havia dito e me desculpei. A terceira vez não foi intencional da minha parte. Eu estava tendo um dia difícil porque o turno anterior havia deixado a desejar no trabalho. Fiz um comentário comigo mesmo sobre o que quer que estivesse lá, mexendo com eles. Isso não foi bem recebido, e a entidade não gostou de ter sido insultada. Fui até a sala de descanso para verificar algo no computador, e quando fui me sentar, pareceu que a cadeira foi puxada debaixo de mim o suficiente para eu escorregar e cair de bunda no chão. Levantei rapidamente e murmurei que não estava falando sério, mas me desculpei novamente. Tente aprender com minhas histórias quando estiver em um local paranormal ou algo semelhante. Seja respeitoso e de mente aberta com o que pode estar observando você, mesmo que você não possa vê-lo. Era um domingo à noite, por volta das 21 horas. Eu estava no meu quarto jogando videogame como de costume, até que ouvi o chuveiro ser ligado. O banheiro ficava ao lado do meu quarto e a porta precisava ser batida com força para fechar corretamente. Não ouvi a porta ser batida, então ignorei, achando que tinha sido falta de atenção minha, já que estava totalmente imerso no jogo. Cerca de 1 hora depois, terminei o jogo, mas percebi que o chuveiro ainda estava ligado, por algum motivo. Eu, por exemplo, tomo banhos longos, geralmente por volta de 40 minutos, mas ninguém mais da família costuma demorar tanto. Então perguntei ao meu pai se minha tia estava em casa, porque meus pais e meu irmão estavam todos lá embaixo na sala de estar. Além da minha tia, ninguém mais poderia estar lá. No entanto, meu pai disse que minha tia ainda não tinha chegado em casa. Eu disse ao meu pai que alguém estava no banheiro tomando banho. Ele foi verificar, e as luzes ainda estavam acesas, mas o chuveiro estava desligado. Batemos na porta 1 vez, 2 vezes, mas não houve resposta. Ele abriu a porta e não havia ninguém lá, nem uma única alma. Meu pai achou que eu estava pregando uma peça nele, mas eu disse que não estava. Mesmo assim, ele ainda não acredita em mim. Quem estava lá? Como o chuveiro foi ligado? Por que as luzes ainda estavam acesas com a porta fechada? Eu nunca saberei as respostas para essas perguntas, mas para tornar ainda mais assustador, eu sonhei com uma figura escura de olhos brilhantes parada no topo da escada, que fica no mesmo andar do banheiro, e o quarto ao lado do meu sempre tem uma leve brisa fresca circulando lá dentro. Isso aconteceu quando eu tinha entre 14 e 15 anos. Cheguei em casa um pouco tonto. Meu quarto ficava no último andar da nossa casa e fui direto para a cama. Enquanto estava deitado, ouvi alguém tentando chamar a atenção de alguém. O som era como se estivéssemos morando aqui há muito tempo. Mas lembro-me de histórias de empregadas sendo assassinadas pelos antigos proprietários, embora todos achassem que fossem apenas lendas antigas. Então, realmente não dei muita importância a isso. Tentei ignorar, mas percebi que estava ficando um pouco mais alto. Como eu estava um pouco embriagado, encontrei coragem para chamar. Se você realmente é um fantasma, prove. Nesse momento, senti um tapa na parte interna da minha coxa direita, o que me fez imediatamente sentar ereto. Levantei-me, acendi a luz e olhei dentro do meu quarto, mas não havia ninguém lá. Abaixei minhas calças e notei uma marca vermelha em formato de mão, com os dedos apontando para minhas partes íntimas. O tapa parecia ter sido dado por alguém sentado na ponta da cama. Não é preciso dizer que fiquei alguns meses dividindo o quarto com meu irmão depois disso. Alguns alunos da minha escola primária brincaram de Charlie, Charlie, e a mesa de uma menina virou de cabeça para baixo.
Lembro-me de achar isso muito estranho, porque tínhamos aquelas mesas de metal que acomodavam apenas uma pessoa. Quando as mesas eram empurradas, elas viravam de lado, mas a mesa da menina virou de cabeça para baixo. Acho que todos nós saímos correndo e gritando depois disso, e a escola teve que ser abençoada. Também havia muita preocupação sobre o demônio se apegar a alguém. As meninas cuja mesa virou passaram por muitos relatos contraditórios sobre como se livrar de um demônio. Algumas pessoas diziam que era preciso ler a Bíblia inteira, outras diziam que era necessário queimar o papel em que o jogo era feito. Alguns desses amigos da escola primária acabaram na mesma escola secundária que eu, e eles confirmaram o que vimos no mesmo dia. Isso faz parte do motivo pelo qual nunca brinco com coisas como tabuleiros Ouija ou invocações de espíritos. Não, obrigado. Sempre suspeitei que o meu lugar fosse assombrado. Um dia, quando eu estava em casa, meu celular continuava caindo no chão. Sempre que eu saía do quarto, ouvia um baque e lá estava o meu celular no meio do cômodo. Isso aconteceu cerca de 3 vezes durante o dia. Pouco antes de ir para a cama, coloquei meu celular na mesa de cabeceira e, ao sair do quarto, ouvi um estrondo na parede. Saí do quarto e meu celular estava novamente no chão. Peguei o celular e o coloquei de volta na mesa de cabeceira, dizendo em voz alta: "Se alguém estiver aqui, empurre meu celular para o chão novamente." Eu literalmente vi meu celular deslizar pela mesa de cabeceira e cair no chão. Fiquei completamente abalado, então coloquei o celular de volta na mesa e pedi para que ele o empurrasse novamente. E isso aconteceu de novo. Se o Ryan não fosse tão mão de vaca, eu já teria saído daqui.